Paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, amada família de Cristo, Deus seja louvado, porque mais um ciclo está se fechando. Hoje aqui, já estamos no último dia do mês de fevereiro, e quando um ciclo se fecha, um outro vai se abrindo. Em tudo que começa um novo caminho, começa uma nova esperança. Amém, meus amados? Deus seja louvado porque nos concedeu mais um dia para começarmos a semana aqui, vivos pela dádiva de Deus, que é a vida. Então, obrigada, Senhor. Obrigada. Quando tantos não tiveram a graça de se acordarem hoje com vida, nós estamos aqui com vida, com saúde, com Deus no coração. Louvado seja Deus por isso. Amém, meus amados? A palavra de Deus nos diz: em tudo dai graças. Glória a Deus. Amém? Em tudo. Não só quando tudo parece bem, mas em todo o tempo. Porque o Senhor é digno de toda graça, de todo louvor, de toda adoração. Meu amado, você que está passando aqui pela primeira vez, seja bem-vindo. Eu sou a pastora Silvia Ledward. Estou falando aqui direto da Alemanha. Deus te abençoe grandemente, em nome de Jesus. Fique aqui conosco, unidos em oração. E se inscreve para receber do Senhor e abençoar também a sua vida e outras vidas, compartilhando. Amém? Hoje, meus amados, dia 22 de fevereiro, estamos aqui no Gotas Proféticas, recebendo do Senhor. E a gota profética que o Senhor nos deu se encontra, glórias a Deus, aqui em 1 Samuel, glórias a Deus, no capítulo 17, a partir do versículo 26. Amém? E já queria pedir desculpas aos irmãos, a semana passada foi uma semana um pouquinho mais fora da rotina, no normal, tá, meus amados? Eu realmente na sexta não consegui fazer o vídeo, mas Deus seja louvado. Estamos aqui, o importante é prosseguir para o alvo, amém? E ser abençoado por Deus, porque aquele que persevera, ele vai ver a glória de Deus. E aqui, repetindo para você, 1 Samuel, no capítulo 17, no versículo 26, que nos diz assim: Então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo: Que farão aquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos dos Deus vivo? Amém? Glórias a Deus. Eu acho essa passagem tremenda, eu amo todo momento, sabe, difícil. Eu lembro a autoridade, a certeza, a segurança de Davi diante do gigante. Louvado seja Deus. E eu glorifico a Deus, né? Aqui, pedi a palavra e o Senhor deu esta palavra. E hoje o Senhor vem falar para você hoje. De que tamanho você está vendo este gigante? Até que ponto você está se sentindo intimidado por esse gigante? Meu amado, a palavra de Deus, ela não muda e ela não volta vazia. Aqui o Senhor nos deixou registrado uma guerra entre um menino, um adolescente e um gigante, aonde um exército de homens preparados não tinham coragem de enfrentar, porque é a forma que nós vemos o gigante que nos faz recuar ou avançar. Se você via esse gigante, um nada diante do seu Deus, se você via esse incircunciso, um nada, quem é ele para afrontar o nosso Deus? Você é um Davi. Você vai encontrar forças em meio
as turbulências da realidade que você vê, porque você crê num Deus que você não vê, mas sabe que Ele é fiel até o fim. Amém? E hoje o Senhor vem aqui me pedindo para falar isso para você. Porque nós, os seres humanos, nós somos intrínsecos. Nós somos formados por corpo, alma e espírito. Então, há uma guerra constante em nós, dentro de nós, ao redor do que nós vemos, de todos os nossos sentidos, como eles estão operando, a forma que nós estamos deixando nos afetar pelo exterior. Nós somos um espírito que habita em um corpo, mas tem uma alma. Ou seja, o espírito é o nosso homem interior, é o Espírito Santo em nós que nos fortalece diante das situações para que possamos, em Cristo, de uma forma sobrenatural, ver as coisas também de uma forma sobrenatural, não só no âmbito natural, porque estamos conectados com Deus do sobrenatural. Então, quando estamos conectados com esse Deus, o nosso espírito que está em nós, mas que ao receber Jesus, nós somos completamente inundados por essa nova natureza, o Espírito Santo está em nós, nos fortalece para vermos e sentirmos e crermos não só no âmbito natural, mas no sobrenatural. Não é isso? Paulo já dizia, o apóstolo Paulo, quando eu sou fraco, eu estou forte, porque ele sabia que a fraqueza dele via da alma. Nossas fraquezas vêm da alma. A nossa alma é onde está as nossas emoções. É onde está a forma que nós vemos a situação ao redor e até que ponto nós deixamos, através das emoções, da ansiedade, do desespero, da impaciência, do medo, do pânico, deixar com que isso nos afete e nos sentirmos tão pequenos e indefesos. A nossa alma traz essa mensagem todo o tempo das emoções para mexer, para tocar no nosso espírito, para nos enfraquecer. Mas Paulo dizia, quando eu estou fraco, eu estou forte. Louvado seja Deus, porque quem decide alimentar o espírito não é movido completamente pelas emoções da alma. Ele sabia que ele estava fraco, mas não é porque quando ele estava fraco, ele estava sem esperança. Porque não é quando ele estava fraco, ele deixava o medo tomar conta dele. Não é quando ele estava fraco que ele deixava a incredulidade tomar conta dele e ver as coisas só no âmbito natural. Não. É porque essa fraqueza que o apóstolo Paulo fala aqui é: eu sei que eu nada sou sem o teu espírito reinando em mim. Eu sei que eu sozinho não consigo. A tarefa parece muito difícil. A promessa parece grande demais. Os desafios são muito maiores. Os gigantes estão o tempo todo me perseguindo, me fazendo sofrer calúnias, me fazendo sofrer perseguições, me afrontando em todas as áreas, me fazendo me sentir tão pequeno em tudo. Mas eu escolho colocar a me sentir fraco em me sentir pequeno diante de um Deus tão grande. Não porque eu deixo eu ser movido pelas emoções do que eu vejo, mas porque eu sei que eu nada sou sem o meu Deus. Então a fraqueza de Paulo era diante de todas as perseguições, diante de todas as acusações, diante de todos os açoites, as calúnias, o sofrimento físico, o sofrimento da escassez, em tudo que ele passava em todas as áreas. Uma coisa era firme no coração do apóstolo Paulo: Senhor,
eu sou fraco, eu sou pequeno, mas isso era dependência. Mas tu és forte. Amém? Tu és forte. E é isso que o Senhor me pede para falar aqui hoje para vocês. Para nós, para o nosso coração. Foi a gota profética que o Senhor nos deu. Foi a situação quando Davi chegou diante daquele exército e que viu que estava uma fileira, todo o exército de Israel contra toda aquela fileira do exército dos filisteus. Mas nada acontecia porque estava um povo mobilizado pelas emoções, pela alma, por ver as coisas no âmbito natural diante daquele gigante. Mas o Senhor pede para dizer para você e para mim hoje, quem é esse incircunciso? Quem é ele para afrontar o nosso Deus? Deus quer que nós nos erguemos hoje como Davi. Porque Davi sabia o tamanho do nosso Deus. E por isso ele não temeu. É tão tremendo, meus amados, essa passagem, que Davi disse para ele, louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Ele diz que você está vindo para mim com espada. Mas eu venho para ti, em nome do Senhor Deus de Israel. E hoje mesmo ele me dará nas tuas mãos. Amém. É isso que Deus tem para você hoje. É essa gota profética que Deus tem para você hoje. Não podemos ser levados pelas emoções do que vemos. Sabe por quê, meu amado? Porque o crente fiel, ele é aquele que ele alimenta o seu espírito. Ele alimenta o seu espírito com a força que vem de Deus. Quanto mais o homem é fraco, mais forte é a operação do poder de Cristo por meio do seu Espírito em nossas vidas. Quando nós entendemos isso, nós somos fortes. Quando nós entendemos isso, nós entendemos que não importa os rumores de guerra, não importa a guerra que você já está passando aí no seu casamento, a guerra que você já está passando aí lutando pela vida, pela saúde da sua parentela, a guerra que você está passando aí por sua vida financeira. Quando nós entendemos que quando nós temos sim consciência da nossa pequenez, mas é uma dependência em Deus, a nossa fé não será badalada, a incredulidade não entrará para esmorecer a nossa alma com pensamentos de tristeza, de desesperança, de angústia no coração. Quando nós entendemos que quanto mais fraco, no sentido de mais dependente, mais requer a situação um milagre de Deus, mais requer a situação a intervenção divina do Deus do impossível. Quando nós entendemos quanto mais nós precisamos naquela situação, neste momento, nesta situação, depender de Deus, e resolvemos e decidimos alimentar o nosso espírito, crendo que cremos num Deus que tudo pode e que a última palavra será a dele, mais forte é a operação do poder de Cristo em nós, através do seu Espírito Santo, fazendo-nos vencer toda e qualquer adversidade por amor, por fé, pela esperança que Cristo nos dá. Glórias a Deus. Deus está conosco nesta guerra, meu amado. Seja qual for a guerra que você está passando, Deus está conosco assim como ele esteve com Davi. Mas sabe o que é que Deus também me pede para te dizer hoje? Deus ministrou isso fortemente no meu coração. Aquela era uma guerra tão grande para o menino, mas o menino cheio de Deus, que estava pondo sua confiança em Deus, venceu. Ele matou o gigante, ele venceu o gigante. Na força dele, nós sabemos que uma só pedrinha não seria possível se não fosse o poder de Deus decretando o sopro da morte sobre aquele gigante, porque a morte ainda pertence ao Senhor. O sopro da vida, quem dá e quem tira é Deus.
Então é o Deus de Israel que na hora que ele quer dar a ordem, o inimigo é completamente exterminado, o gigante cai por terra. O nosso Deus tem poder. Então vamos escolher crer, porque Davi teve aquela primeira grande vitória. E Deus pede para dizer isso, aquela grande vitória que Davi teve não foi o final das adversidades. Aquela guerra que Davi venceu contra o gigante, era uma guerra tremenda, mas não o excluiu de ter que passar por tantas outras guerras, tantas perseguições através de Saul. Mas o Senhor me pede para ministrar para você hoje, como Ele já ministrou na minha vida hoje, que é de guerra em guerra, de gigante em gigante, que a nossa fé é aperfeiçoada, a nossa confiança é provada e a promessa chega para ser cumprida. Aquele gigante foi preciso ser derrubado. Teve aquela circunstância crucial na vida de Davi para ele pôr mais uma vez à prova o tamanho do seu Deus para ele. Não para aquele povo, não para os gigantes, antes de provar para todo mundo, para ele. O quanto ele tinha realmente fé e confiança no seu Deus. Quando ele venceu esse gigante, ele venceu qualquer nível de incredulidade e dúvida que ele pudesse surgir em achar que aquele mal físico que estava ali afetando, querendo afrontar a sua vida, iria vencê-lo. Primeiro ele venceu as suas emoções, o seu medo, a sua insegurança, a sua fraqueza emocional. Primeiro ele teve que vencer isso. E dentro do coração dele, dentro da alma dele, que é onde o inimigo tenta nos minar todo o tempo nas nossas emoções para nos instabilizar e deixar com que comecemos a olhar para o nosso Deus como um Deus tão pequeno. Dentro das suas emoções, Davi estava resolvido. Ele sabia dentro do seu coração que havia um Deus todo-poderoso, capaz de dizer um basta e pôr um fim naquele gigante na hora que Davi fosse a sua fé em ação. É momento que nós temos que colocar a nossa fé em ação. É momento de colocar a confiança, sim, e a nossa perseverança diante do altar de Deus, e Deus ver que o que pregamos e o que falamos e o que ouvimos não só ficou na mente, não só ficou nas emoções, mas no nosso espírito foi cravado a verdade da palavra de um Deus que é grande, de um Deus que é poderoso, de um Deus que não perdeu o controle da situação, ainda que a situação parece que perdeu o controle. Davi estava bem resolvido nesse aspecto. Quando Davi se sentiu completamente bem resolvido neste aspecto, tanto que quando Saul veio questionar, achando ele tão pequenino para uma prova, para enfrentar um gigante tão grande, ele disse: eu já matei ursos, eu já matei leões, você também, meu amado, eu também, nós já matamos ursos e leões. O que é esse gigante diante de nós, para um Deus que é tão grande e tem todo o poder? Nós temos que nos resolver primeiro na emoção, ter a emoção estabilizada pelo fruto do Espírito Santo, que é a paz de espírito, que é a perseverança, é a fidelidade em Deus, é a fé. E quando nós decidimos dentro de nós, entendemos que não somos regidos mais por nossas emoções, nós somos corpo, alma e espírito. O nosso corpo é casa. O nosso corpo é morada de Deus. Ainda que a nossa alma venha tentar ela militar contra o espírito, a carne, né, que a nossa alma, nossas emoções tentam militar contra o espírito, nós somos morada de Deus. O Espírito Santo habita em nós. Então nós temos que nos erguer como Davi.
Davi já sabia que tinha vencido coisas que podiam parecer pequenas diante daquele gigante, mas para um menino ali sozinho no meio daquele deserto, no meio daquele vale, ele teve que lutar com a fé que habita dentro de um servo de Deus, que tem fé em Deus. E eu e você, Deus requer disso de nós agora. Deus continua falando, não importa qual é o gigante que tem se levantado contra nossas vidas, para querer tocar nas nossas emoções, para querer desestabilizar tudo que já foi criado dentro de nós. Nós já matamos ursos e gigantes, meus amados. Nós já matamos ursos e leões, meus amados. Então esse gigante não é nada. Não é nada diante do nosso Deus. Vamos continuar agora pondo a nossa fé em ação, porque o nosso Deus continua sendo o Deus do impossível. A palavra de Deus nos diz ali, em Lamentações, no capítulo 3, do versículo 19 ao 24, assim: Lembro-me da minha aflição e do meu delírio, da minha amargura e do meu pesar. Era Jeremias falando aqui. Lembro-me bem disso tudo, e a minha alma desfalece dentro de mim. Meus amados, aqui era um profeta de Deus, ungido e escolhido para uma obra muito árdua, mas Deus deu a segurança que estava com ele. Mas porque nós somos corpo, alma e espírito, tem momentos que as emoções falam mais forte. Jeremias também passou por isso. Ele diz que quando ele se lembrou da aflição, do delírio, daquela situação que o povo de Israel estava todo passando, a alma dele sentiu amargura, sentiu pesar. Ele viu ali como, e aquilo tudo desfaleceu dentro dele. Todavia, olha como se prossegue um servo de Deus. Sim, nós temos direito de ter momentos de altos e baixos. Todavia, é uma escolha nossa, como nós vamos enfrentar este gigante, como nós vamos enfrentar esta guerra. E, de repente, Jeremias se reergueu no meio da sua amargura, do seu pesar, da sua angústia, da sua tristeza. Ele estava ali sem esperança por um momento, porque ele decidiu se reerguer e disse: todavia, lembro-me também do que pode dar-me esperança. Meu amado, é isso que Deus requer de nós. Deus entende que tem momentos que a aflição vem, que a ansiedade vem, que o medo vem pela situação ao redor e a emoção. Mas Deus requer que agimos assim. Lembre, traga ao seu coração aquilo que te dá esperança. Lembra que o mesmo Deus que fez Davi vencer um gigante, Davi teve que ali ser o começo de várias adversidades, várias perseguições, várias guerras que ele teve que enfrentar. O gigante não era só a única guerra que ele teve que enfrentar para a promessa ser cumprida. Foi uma sequência de adversidades, uma sequência de situações de luta. Mas Davi chegou até o trono. Para chegar ao trono, ele teve que vencer muitas lutas, ainda que ele já estivesse no palácio. Então Deus vem dizer para mim e para você que há um gigante que temos que vencer para provar tudo aquilo que falamos, que pensamos, que ouvimos da palavra na prática. Aí vai ter o momento que temos que nos levantar na fé, na confiança. E Deus nos faz vencer esse gigante, como já fez e provou na palavra. Foi com seu servo Davi. Mas ainda que outras adversidades venham, outras guerras em cima de guerras, Davi teve que enfrentar. Ele já estava no palácio, mas a promessa não estava completa. Não tinha se cumprido por inteiro. E o nosso Deus é um Deus maravilhoso e fiel, que ele promete e cumpre. A palavra nos diz em Filipenses 4, que eu creio que é 4,16 ou 4,6, que aquele que começou a boa obra, ele é fiel para cumprir até o fim, meu amado. Havia uma obra para ser completa na vida de Davi.
Davi venceu o gigante e isso o promoveu, isso lhe trouxe ao palácio. Mas ainda que ele tenha tido por um instante um momento de honra, de glória, de refrigério, as lutas continuaram. Quando o inimigo entrou no coração de Davi, de Saul, as guerras começaram através da inveja, da perseguição. Existe sim um palácio. E Deus, muitas vezes, diante dos gigantes que nós olhamos para trás, já matamos, Deus está nos colocando cada vez mais perto de sentir. Alguns já estão sentindo a honra, a glória de estar num momento de mais refrigério, de já estar no palácio. Alguns estão ainda lutando para chegar lá, mas o chegar no palácio não quer dizer que para a adversidade. O chegar no palácio nem sempre quer dizer que parou as lutas que nós temos ainda para a promessa ser cumprida. Davi ainda tinha um trono. O que Deus tem para mim e o que Deus tem para você é um trono. Amém? É um trono. Só que um trono que vai se requer sim lutas. Vai se requer sim fé. Vai se requer sim perseverança. Vai se requer sim dependência no Senhor. Mas vamos chegar ao trono. Vamos crer que a promessa que o nosso Deus fez, ela vai ser cumprida sim. Não importa as circunstâncias da vida. Jeremias disse assim, que teve os momentos de amargura, de tristeza, mas ele se lembrou. E ele trouxe à sua mente o que lhe trazia esperança. A esperança que eu e você tem que trazer hoje, sabe o que é, meus amados? Nós carregamos uma promessa. Nós carregamos uma promessa. E o Deus que prometeu, ele é fiel para cumprir até o fim. E se o nosso Deus ainda não confirmou, não completou a boa obra em nossas vidas, não há por que nós nos desesperarmos agora. Porque Deus fez Davi vencer todas aquelas guerras que foram aparecendo depois de Golias. Mas Deus sabia que era necessário e fortalecê-lo cada vez mais diante daquelas guerras que iam aparecendo, para que a sua fé fosse mais ainda solidificada, para que ele estivesse pronto, completamente dependendo no Senhor, pronto para o trono. E Deus vem dizer isso para mim e para você. E aqui Jeremias continua: graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as misericórdias são inesgotáveis. Aleluia! Quando Jeremias se lembrou que apesar da circunstância, no momento, ele vê aquela guerra, aquele povo de Israel sendo cativo, sendo levado, ele foi desesperador para ele, trazia angústia, ele de repente trouxe a esperança. Senhor, tem uma promessa sobre esse povo. Tem uma promessa sobre esse povo a ser cumprida. E ele se lembrou que graças ao amor de Deus pelo seu povo, as suas misericórdias são inesgotáveis. Então ele disse: as misericórdias do Senhor são inesgotáveis, elas se renovam a cada manhã, porque grande é a tua fidelidade. Amém? Meu amor, meus amados, repita diante de toda adversidade, de toda angústia, de todo medo, repita diante de qualquer situação: grande é o amor de Deus e as suas misericórdias é a causa de não sermos consumidos. A misericórdia do Senhor se renova a cada manhã e grande é a tua fidelidade. Não é a respeito de nós, não é a respeito da promessa só que tem para nossas vidas, é por amor do nosso próprio Deus, que ele diz que em todas as suas promessas há o sim e o amém em Cristo Jesus. E ele disse, Jeremias: digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor, portanto, nele porei a minha esperança. Nele porei a minha esperança. Grite para o seu coração: a minha porção é o Senhor. O Senhor é aquele que começou a boa obra e que ele vai cumprir a promessa na minha vida até o fim. E nele, somente nele, eu porei a minha esperança. Amém? Fica com essa palavra no seu coração.
Maravilhoso Deus e eterno Pai, nós te damos graças e glórias, Senhor, porque independente do que a nossa alma, a nossa emoção queira, Senhor, minada, Senhor, pelas flechas do inimigo que tenta minar as emoções do ser humano, possa querer colocar em nós, independente da situação, Senhor, atual, a misericórdia do Senhor não muda. O teu amor e a tua misericórdia se renova cada manhã. E nós estamos aqui para pôr o nosso amanhã, a nossa esperança, porque em ti, porque a nossa porção é o Senhor. A nossa esperança é o Senhor. O nosso amanhã está nas mãos do mais misericordioso dos pais. Por isso não temeremos, porque o Senhor está contigo. Não nos espantaremos, porque o Senhor é o nosso Deus. Tu és aquele que nos sustenta, que nos faz permanecer firmes na rocha que é Jesus. Por isso, Senhor, nenhum mal nos sucederá. Praga nenhuma chegará à nossa tenda, porque nós cremos nas tuas misericórdias, no teu amor. Nós cremos que o Senhor é aquele que vai adiante de nós, dá ordem aos seus anjos e arcanjos para guerrear por nós. E nós declaramos que em ti, Cristo, nós somos mais que vencedores. Para a glória do teu nome, nós não nos esmorecemos, mas nós continuaremos sonhando na promessa cumprida para as nossas vidas, porque tu, Senhor, que prometestes, é fiel para cumprir. Haverá sim regozijo, haverá sim paz, haverá sim renovo, receba uma nova esperança, receba a paz que excede todo entendimento. No nome do Senhor Jesus, nós sabemos que o Senhor não nos deixou órfãos. Nós temos um Pai que cuida e que dá ordens. Está dando ordens diante do mundo espiritual, ao meu respeito, ao seu respeito. E a vitória é nossa. E glorificaremos o nome do Senhor e diremos: grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Não é o fim, não é a hora de se desesperar, mas é hora de se enraizar na rocha que é Jesus. É hora de buscar retidão, é hora de depender de Deus, é hora de aumentar a sua comunhão em jejum, em oração, porque o nosso Deus já foi adiante de nós para nos dar vitória nesta guerra. Ele já derrubou este gigante na sua vida, na minha vida, em nome do Senhor Jesus. Que reine a paz, que excede todo entendimento em nossos corações e na certeza que grandes coisas já fez o Senhor e já está dando ordem ao nosso respeito. Cuida, Deus eterno, daquele povo ali na Ucrânia. Cuida, Deus eterno, porque o teu amor e a tua misericórdia, eu creio, já os está alcançando agora. E o Senhor já está enviando reforço para dar vitória em nome de Jesus. Para a glória do teu nome. Amém, amém